Não fiz um roteiro, só organizei um pouco as ideias na minha cabeça, então vai ser um vídeo bem no flow. Então vamos lá, para começar do começo, eu e o Pedro, a gente tá junto há mais de 10 anos, e o Pedro sempre morou em casa e eu sempre morei em apartamento. Quando a gente decidiu morar junto, a gente, obviamente, foi morar de aluguel em um apartamento que tinha uns 60 metros quadrados. E a gente ficou nesse apartamento, eu acho que quase um ano, e logo depois a gente foi para a cobertura desse apartamento, que era um pouco maior, mas ainda era um apartamento pequeno. E a gente sempre teve o sonho de morar em uma casa. Então, eu lembro que a gente andava nas ruas perto de onde a gente morava e a gente olhava as casas e ficava pensando, meu Deus, será que um dia a gente vai conseguir comprar uma casa? Quando a gente comprar uma casa, eu quero que a casa seja assim, seja assado. Então, a gente tinha todo um sonho dentro da nossa cabeça e um imaginário de como seria essa casa. Eu sempre tive a mania de ficar olhando apartamento, casa, qualquer imóvel na internet, mesmo sem ter a menor pretensão de comprar ou alugar. Então, meio que sempre foi um hobby meu. E aí, um dia, eu estava vendo casa, na verdade, na internet, e eu me deparei com essa casa aqui que a gente comprou. Na época, a gente já estava com planos de comprar uma casa, mas não estava, assim, decidido. A gente não tinha começado a fazer pesquisa nem nada. E aí, quando eu me deparei com essa casa, eu falei, cara, acho que é a casa que a gente sempre sonhou. Eu nem acreditei muito no anúncio, porque quando a gente procurava casas, geralmente eram casas, assim, super detonadas, que com certeza a gente ia ter que fazer uma obra, ou praticamente colocar a casa abaixo e construir uma casa nova. Então, quando a gente viu essa casa, ela era, assim, fora de tudo que estava anunciado e exatamente como a gente um dia sonhou. E aí, enfim, no calor da emoção, a gente já entrou em contato lá com a imobiliária do anúncio, agendamos uma visita, olhamos a casa, nos apaixonamos e começou todo um planejamento para a gente comprar essa casa. E, mais ou menos um ano e pouco depois, a gente finalmente comprou essa casa e nos mudamos. E aí, enfim, foi basicamente assim que a gente chegou nessa casa. Só que o que acontece? A Maitê, que é a minha filha mais velha, ela tinha mais ou menos uns 2 anos quando a gente fez essa mudança. E aí, a gente tinha, assim, na nossa cabeça, todo o imaginário de que a nossa vida ia funcionar muito bem onde a gente mora, no bairro que a gente mora. A gente já tinha planos de colocar ela numa escola também, que sempre foi um sonho pra gente. E aí, enfim, quando a gente se mudou aqui pra casa, coincidentemente, era a época que ela já poderia entrar na escola. E aí, a gente fez a matrícula dela na escola. E, enfim, ela começou a estudar. E era super perto daqui de casa, essa escola dela. Só que depois de mais ou menos um ano, ela ficou um ano na escola, acho que ela ficou 2 anos nessa escola. Eu mudei muita coisa assim dentro de mim, dos meus valores, das coisas que eu acreditava, do que eu queria pra minha vida. E eu comecei a questionar algumas coisas que eu via acontecendo ali naquela escola. E aí, em um determinado momento, a gente decidiu que era a hora de tirar ela dessa escola. E aí começou uma saga em busca da escola que faria sentido pra gente. Nós olhamos, assim, praticamente todas as escolas do bairro. E nenhuma escola se encaixava no que a gente queria. Nenhuma escola próxima daqui de onde a gente morava cumpria todos os checklists que a gente colocou com base no que a gente queria para o futuro dela, com base no que a gente via acontecendo na outra escola dela, a gente já não concordava mais. E aí nós começamos a procurar outras escolas que não eram mais no nosso bairro, né? Nós aumentamos o raio de busca. E aí, no final, a gente escolheu uma escola, que é a escola que ela tá até hoje, que a gente, inclusive, gosta bastante, não tem a menor pretensão de mudar ela de escola. Só que essa escola, ela é bem longe da nossa casa. Quando tá sem trânsito, leva uns 30 minutos. Mas com trânsito, que é a realidade na maioria dos dias, chega a 1 hora tranquilo e às vezes 1 hora e meia. Ou seja, já teve dia que a gente ficou 3 horas no carro com ela. Assim, 1 hora e meia para ir e 1 hora e meia para voltar. E isso começou a pesar muito, porque a gente estava acostumado antes, os primeiros 2 anos dela aqui nessa casa com a gente, a escola era muito perto. Então a gente resolvia a nossa vida muito rápido. Então, enfim, no máximo a gente gastava 15 minutos para levá-la para a escola. E aí, enfim, a gente trocou ela de escola e começou essa rotina puxada de ter todo um planejamento para levar ela para a escola, buscar. E a gente começou a perder muito tempo da nossa rotina nesses trajetos. A gente não queria colocar ela em um transporte, na verdade nós não queremos colocar, porque a gente acha que ela ainda é muito nova e a gente mora no Rio de Janeiro, então a gente fica bastante inseguro com o que pode acontecer no transporte. Mas enfim, aí começou essa rotina super puxada e teve um momento que a gente falou, cara, não dá mais, porque se a gente pretende que ela fique nesse colégio o resto da vida dela, né, até o ensino médio, pelo menos no momento de hoje, a gente vai ter que aguentar essa rotina puxada até ela chegar no ensino médio. Então, a gente acabou achando que seria melhor trocarmos de bairro para ficar mais perto da escola. E junto com isso, a gente também estava começando a achar que era um esquemão cuidar dessa casa. Porque, enfim, casa dá muito mais trabalho que apartamento.
A gente tem uma piscina aqui que precisa de piscineiro, tem o jardim, a casa é grande, então demanda muito mais limpeza, manutenção, pintar a parede, às vezes tem alguma rachadura, enfim. Cada cantinho da casa que a gente olha, a gente pensa, nossa, tem que melhorar isso daqui, tem que melhorar isso daqui, e com isso a gente vai gastando muito mais tempo e muito mais dinheiro para cuidar e manter da casa. A casa meio que vira, assim, uma segunda empresa de tanta coisa que tem que administrar. E aí isso começou a pesar também pra gente. A gente pensou, cara, será que tá valendo a pena ter todo esse trabalho para administrar essa casa? E aí, enfim, a gente decidiu se mudar. Só que o que acontece? Eu moro no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, a especulação imobiliária é enorme. Então, assim, as casas são muito caras para o que a cidade entrega. É basicamente uma cidade onde a criminalidade é muito grande, não tem segurança, ainda que você vá para o melhor bairro da cidade, você ainda corre o risco de ser assaltado, de acontecer alguma coisa. E, enfim, aqui a gente paga muito caro por o que a gente desfruta. E quando a gente foi procurar, né, esse novo lugar para morar, a gente decidiu que a gente não ia comprar. Então, primeiro porque seria um teste, e segundo porque para a gente ter exatamente a casa que a gente tem no bairro que é próximo da escola, a gente teria, é como se essa casa valesse, no mínimo, assim, 2 vezes mais, ou mais do que isso. E aí, enfim, não era o momento da gente comprar a casa e fazer toda essa mudança, né? Comprar uma casa no novo bairro. E aí a gente decidiu alugar. Primeiro para testar se a gente ia gostar do bairro, né? Do lugar, da rotina que a gente ia ter. E também para testar se a gente iria se adaptar a um apartamento. Obviamente era um apartamento maior do que o primeiro apartamento que a gente teve, era praticamente o dobro, não, na verdade era o triplo de tamanho do apartamento que a gente morava antes. E aí, enfim, a gente se mudou, decidimos aluguel por todos esses motivos. E aí nós ficamos 3 meses nesse novo apartamento. A rotina ficou maravilhosa, porque a escola era, sei lá, 10 minutos de carro. Então, a gente que perdia 3 horas antes num dia de trânsito, quando fazia trânsito lá, a gente gastava, assim, no máximo 30 minutos. Então, a rotina melhorou bastante. Só que o que acontece? Como que eu vou explicar isso? Tem coisas na vida que depois que você tem, que você desfruta e que você gosta, é muito difícil você voltar atrás. Não tô falando que é, assim, impossível uma pessoa morar no apartamento ou num lugar pequeno e se acostumar, até porque um monte de gente mora no apartamento e prefere apartamento do que casa e gosta. Ok, beleza, não tem problema nenhum. Mas, enfim, pessoas são diferentes. E uma vez que a gente já tinha desfrutado todo o conforto que a gente tem aqui na nossa casa, ficou muito difícil a gente se acostumar com o apartamento. Também tem outro ponto, não só em relação ao tamanho da casa, tamanho do quarto, tamanho, sei lá, da sala, da cozinha e tal. Tinha um outro ponto que é o seguinte, aqui na casa, a Maitê e a gente, né, se acostumou, a gente acorda, a gente abre a porta de casa e tem, assim, um mundo de natureza para explorar. Coisa que no apartamento não existe. Você abre a porta do apartamento e é um corredor. E isso pra gente era meio claustrofóbico, sabe? Então era uma coisa que estava incomodando bastante a gente no dia a dia. E junto a isso tudo, a Maitê sentiu bastante, porque ela estava acostumada a sair, ficar lá fora, andar de bicicleta, brincar com as crianças do condomínio. E o apartamento que a gente foi, no prédio que a gente foi, não tinha infraestrutura, assim, de piscina, parquinho e tal, não existia, era um prédio mais antigo. Então isso pesou bastante. E mesmo assim, ainda que se a gente fosse, por exemplo, para um apartamento que tivesse toda essa infraestrutura, o que acontece? No bairro que a gente foi morar, a gente tinha 2 escolhas. Ou a gente ia para um apartamento que o prédio não tinha infraestrutura nenhuma, mas era um apartamento grande, ou a gente iria para um apartamento pequeno com um prédio com muita infraestrutura. E a gente sabia que sair dessa casa, que é relativamente grande, para um apartamento pequeno, a chance da gente não gostar era muito grande. Então a gente preferiu priorizar um apartamento maior, ainda que o prédio não tivesse muita infraestrutura. Porque, na maioria do tempo, a Maitê acaba ficando na escola. Então, a gente não achou que a parte da manhã ia impactar tanto assim. E o que acontecia? A planta lá desse apartamento era assim, a gente entrava no apartamento, tinha a sala integrada com a cozinha, que é bem parecido com o que a gente tem aqui na nossa casa, e foi inclusive por isso que a gente bateu o martelo de alugar esse apartamento. Mas os quartos ficavam todos assim para trás do apartamento. Então era um corredor gigante até você chegar nos quartos. E todos os brinquedos da Maitê ficavam nos quartos. A gente fez um quarto, como tinham 3 quartos, a gente fez um quarto para a cama e outro quarto para colocar os brinquedos, porque os quartos eram menores do que o quarto dela. E aí, na prática, ela não ficava brincando, porque ela não queria ficar longe da gente. A gente ficava o tempo todo na sala, porque, enfim, era bem mais ampla, era perto da cozinha. E aí, ela não estava usando os brinquedos, não estava brincando. E eu sou muito chata em relação à televisão. A gente tem uma regra aqui em casa que televisão, ela só vê filme e ela só vê no final de semana.
E lá, várias vezes eu acabei cedendo, porque eu via que estava, assim, um ambiente estressante para ela. Porque além disso tudo, ainda tem a Aurora, que é a minha filha mais nova. Então, ela já está em um processo de ter que dividir a atenção com a irmã mais nova. Então, enfim, foi a soma de muita coisa, mas o que fez de fato a gente, assim, decidir que era hora de voltar para nossa casa foi principalmente o fator de a rotina estar estressando a Maitê. Porque, como eu disse, ela estava acostumada a ter muito mais liberdade aqui dentro de casa e lá no apartamento ela ficava trancada o tempo inteiro. Então, até a hora de ir para a escola e durante a noite ela também acabava ficando trancada no apartamento com a gente, porque a gente mora no Rio de Janeiro, assim. Não tinha como a gente pegar ela e ir para a rua dar uma volta, porque, enfim, é perigoso andar aqui no Rio de Janeiro à toa. Aí vamos lá, voltamos para casa mais felizes do que quando compramos a casa. Porque eu acho que é um pouco daquilo de que quando a gente perde uma coisa que a gente tinha e não dava valor, a gente dá mais valor ainda. Então, assim, foi muito bom a gente ter voltado, a gente tá muito feliz. Tenho certeza que a questão de perder tempo no trânsito vai ser uma coisa que vai estressar um pouco a gente, né? Mas a gente vai ter que aprender a conviver com isso, porque a vida é feita de sacrifícios também. Não dá pra você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida ao mesmo tempo. Então, assim, vão ter coisas que a gente vai sim precisar se privar para dar o melhor para ela. Então, enfim, o que não tem remédio, remediado está. A gente já escolheu uma escola que a gente gosta, a escola é longe da nossa casa. E, enfim, a gente tem que agradecer que a gente tem um carro, que a gente tem um trabalho, que a gente tem uma liberdade para poder levar e buscar ela. E é isso. Aí vamos lá, o vídeo está gigante. Mas eu queria concluir com uma reflexão geral de tudo que aconteceu. Porque enquanto eu estava conversando assim com algumas pessoas próximas, o primeiro ponto que falaram foi o seguinte: caramba, vocês perderam um dinheirão. E de fato, a gente perdeu um dinheiro, né? O aluguel era bem caro e além dos aluguéis que a gente pagou enquanto a gente estava morando lá, a gente também vai ter que pagar uma multa por quebra de aluguel. Só que eu não olho muito por esse lado. Óbvio que eu não fico feliz de ter perdido esse dinheiro e ter voltado atrás, mas é o seguinte: ter passado esses 3 meses lá foi muito importante para a gente ter certeza de algumas coisas que a gente quer para nossa vida. A primeira coisa, nós somos de casa. Então, assim, apartamento com a gente não funciona. O que a gente quer mesmo, o que a gente gosta é casa, ainda que a parte chata de manutenção, de cuidado, seja um saco durante a rotina. É isso, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim da casa é isso, mas tem muita coisa boa que pra gente é melhor. Então, esse foi um ponto. O segundo ponto é o seguinte: se a gente não tivesse experienciado o que é viver ali na região que a gente viveu, que é basicamente um dos melhores bairros do Rio de Janeiro, a gente ia passar os próximos anos achando que a nossa meta de vida seria ir morar naquele bairro. E a gente ia, enfim, juntar dinheiro durante esse tempo todo para acabar comprando uma casa lá. E foi legal ter morado lá? Foi. Mas nós chegamos à conclusão que não vale a pena. No seguinte sentido: como eu disse, para eu ter a casa que eu tenho hoje naquele bairro, assim, não é menos de 6, 7 milhões. Contando, assim, a estrutura inteira da casa, tudo que tem dentro da casa. É muito caro morar lá. E pra gente não vale. Por que não vale? Porque, no final, o Rio de Janeiro é uma cidade violenta em qualquer bairro que você for morar. Então, assim, como eu disse, não tem um lugar que você chegue e fale: nossa, agora eu não tô correndo risco nenhum, vou ter uma qualidade de vida excelente. Você sempre vai, no final, ficar com medo do que pode acontecer. E aí a gente acabou chegando em uma última conclusão, que foi a seguinte. Recentemente, a gente viu um documentário da Brasil Paralelo que se chama Paraíso em Chamas, se eu não me engano. E é justamente um documentário que fala sobre a criminalidade no Rio de Janeiro. E eu, assim, eu amo o Rio de Janeiro. Eu sempre falo, cara, não existe lugar igual ao Rio de Janeiro, apesar de tudo. Eu gosto muito de morar aqui. Mas eu tenho 2 filhas. E uma coisa que a gente refletiu bastante foi a seguinte: será que a gente quer que as nossas filhas sejam adolescentes aqui no Rio de Janeiro? Qual que é a vida que elas vão ter? O quanto que a gente vai ficar preocupado quando elas saírem de casa? Será que vale a pena todo esse estresse pro custo de vida que a gente tem hoje aqui? Porque acaba sendo um custo de vida muito mais alto, principalmente em relação à moradia. E aí a gente chegou à conclusão que não vale. Então, quais são os nossos planos para o futuro? A gente vai continuar morando aqui na nossa casa e fazendo esse trajeto, né, com a Maitê para chegar na escola, mas o nosso plano é começar a procurar cidades do interior, dentro do Brasil, né, provavelmente cidades do interior de São Paulo, porque são cidades de interior que têm uma infraestrutura melhor e uma qualidade de vida 1000 vezes melhor do que o Rio de Janeiro. Então, a gente vai começar a fazer viagens para essas cidades,
começar a pesquisar lugares para morar, a escola, como que seria a rotina nesse lugar. E a gente pretende que daqui a mais ou menos uns 2, 3 anos a gente consiga fazer essa mudança, o que envolve vender essa casa e comprar uma casa em outro lugar, em uma outra cidade. Agora, uma última conclusão, que é a seguinte. Muita gente fala, né, principalmente os gurus financeiros, que comprar uma casa é uma cilada. O melhor é morar de aluguel, porque você pega o dinheiro que você investiria comprando a casa, você coloca no investimento, e com o rendimento do investimento você consegue alugar qualquer lugar que você quiser morar, e você não se prende de estar congelando o seu patrimônio em um imóvel, porque, enfim, né, você não tem esse dinheiro do dia para noite. Para você ter esse dinheiro, você precisa vender aquele imóvel, e não é uma coisa que você vende rápido. Mas eu vou completamente contra essa linha de raciocínio. Eu cheguei à conclusão, principalmente com essa mudança, que o lugar que a gente mora, ele tem um impacto muito grande na forma como a gente se sente na nossa rotina. Então, uma outra coisa também que fez, inclusive, a gente desistir de morar lá, foi que, para a gente se sentir em casa, a gente teria que, basicamente, investir muito no apartamento, né? De móveis planejados, ou, às vezes, até fazer uma obra para a gente ter um conforto melhor. Só que, na minha cabeça, não faz sentido você investir muito dinheiro em algo que não é seu. Então, isso é uma coisa que me pega muito quando eu penso em comprar ou alugar, e eu sou definitivamente a favor de comprar. Não tô falando que isso é uma verdade absoluta, tá? Cada um faz o que quiser com a tua vida. Mas, pra mim, esse é o melhor dos mundos. Então, enfim, eu prefiro ter o meu cantinho com as minhas coisas, do meu jeito, ter um lugar pra chamar de meu. E conforme a vida vai mudando, né? Porque não tem como a gente prever nada. Quando a gente comprou essa casa, a gente achou que a gente ia, assim, zerar a vida, sabe? E que isso ia ser o final, que a Maite ia ficar na escola lá, que a gente sempre achou que era a escola ideal, só que a prática foi completamente diferente do que estava na nossa cabeça. E é isso, cara, as coisas acontecem, uma hora a gente acha que a vida vai ser de um jeito, as coisas mudam, a gente muda de ideia. Mas enfim, o importante é a gente ter coragem de fazer as coisas que a gente acredita que vai ser melhor pra gente. E tem coisas que só vivendo a gente consegue, de fato, bater o martelo e saber se foi a melhor escolha ou não. Então é isso, ficou um vídeo gigante, mas como eu falei no início do vídeo, foi completamente sem roteiro, e espero que essa história toda te ajude de alguma forma. E quero saber de vocês, assim, se vocês já passaram por isso, se vocês estão pensando em comprar, em alugar, se alguém mora aqui no Rio de Janeiro também e tem essa impressão da cidade que eu tenho e alguma vez já pensou sobre criar os filhos aqui. E é isso, vou acompanhar aqui os comentários de vocês e a gente se vê em um próximo vídeo.